Olá, eu sou o pastor Osmir Celestino e eu quero falar para vocês da verdadeira Páscoa. Mas eu preciso fazer uma introdução primeiro, rapidinho. Que Deus prometeu a Abraão que a sua parentela seria grandiosa, numerosa sobre a terra. E Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou seus 12 filhos. E um deles, José, resumindo a história, foi vendido para o Egito. Foi lá que José decifrou os sonhos de Faraó sobre as vacas magras, as espigas magras, depois as espigas gordas e as vacas gordas. Livrou todo o Egito de uma grande fome. E aí trouxe o seu pai, Jacó, que por isso o nome é Israel, porque foi trocado, lutou com o anjo e teve seu nome trocado para Israel, significando campeão de Deus. E lá eles cresceram ao ponto de meter medo nos egípcios, porque já era uma multidão. Faraó, amigo de José, morre. José também morre e vem um novo faraó e escraviza o povo de Deus. Deus levanta Moisés para tirar o seu povo do Egito. E aí começa a história da Páscoa. Lá no deserto, Deus estabelece para eles uma comemoração pelo livramento da escravidão. Só que eu tenho que dizer para você que para Deus tirar o povo do Egito, Ele estabeleceu as 10 pragas. E uma delas foi a morte dos primogênitos. E aí, Deus pediu que todos os israelitas, hebreus naquela época, matassem um cordeiro, um por cada família, e passassem nos umbrais das portas o sangue do cordeiro. E quando o espírito de morte enviado por Deus passasse e visse que naquela porta tinha sangue do cordeiro, eles passavam por cima. É isso que significa Páscoa. Passar por cima, passar sobre, passar além da marca, daquilo que estava marcado, determinado por Deus. E aí houve o livramento. Então Páscoa é um livramento. Passagem. Eles passaram, o espírito de morte passou por cima e não matou nenhum dos hebreus. Agora para a Páscoa de hoje, Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus, sacrificou-se por nós, simbolizando aquele mesmo Cordeiro que estava lá. Ele foi para a cruz. João Batista anunciou Ele como Cordeiro. A Bíblia, ela falava muito, Deus dava muita importância sobre o Cordeiro, não chamando o nome de Yeshua, ou de Jesus, ou de Yahushua, mas muitas vezes sendo chamado de Cordeiro, para significar, para a demonstração do mundo, que Jesus estava substituindo, estava morrendo no lugar daquelas pessoas. Ele era o próprio sacrifício de Deus. Aí em Jesus nós passamos da vida, da morte para a vida, das trevas para a luz. Em Jesus nós passamos do pecado para o perdão. Jesus é uma passagem. Ele disse: eu sou a porta, quem passar por mim achará salvação. Em Jesus Cristo nós temos a redenção, a eterna redenção. Em Israel era matado um cordeiro por família. Jesus morreu por todas as famílias. Vale lembrar que Israel matava o cordeiro. Jesus escolheu ser morto. Ele quem nos fez passar. Ele quem abriu a passagem. Tá certo? O livramento era só para uma nação. Em Jesus, Ele rasgou o véu, foi estabelecido um novo e vivo caminho. Agora, em Jesus Cristo, em Espírito e em verdade, nós passamos para Deus, para viver o reino de Deus. Isso que é a Páscoa. Mas a nossa Páscoa, ela não é igual ao judeu, porque em Jesus Cristo nós somos tidos como os gentios, que não eram da nação deles. Só chegou a salvação em nós por Jesus Cristo. E como a Páscoa era um livramento da escravidão, por exemplo, nós brasileiros nunca fomos escravos no Egito por 400 anos. Nós não teríamos o que comemorar, e nem estávamos lá quando passaram o sangue do cordeiro, do animal, literalmente falando, para ter livramento. Nós não estávamos lá. Então nós não poderíamos comemorar isso, não faria sentido. Nós comemoramos que Jesus Cristo veio para a salvação de todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós comemoramos
o que Deus mandou, Ele mandou a salvação. É isso que nós comemoramos. Então nós hoje comemoramos o que Cristo disse: fazei memória de mim. Toda vez que comer o pão e beber o vinho, anunciai a minha morte até que eu venha. Ou seja, anunciai que a minha morte foi quem causou a vida para vocês. Foi quem trouxe a vida para vocês. Foi quem trouxe a libertação para vocês. Com o Cordeiro, eu salvei apenas os hebreus do espírito de morte. Com Jesus, eu salvei todos vocês do inferno, literalmente, da própria morte. Do império da morte eu livrei vocês. Sabe? Aceitando Jesus como Salvador. Então, Páscoa tem nada a ver com ovos, tem nada a ver com chocolate, tá certo? Páscoa tem a ver com livramento. Quem passa o sangue de Jesus no peito, no coração, na alma, no espírito, no culto racional, como Jesus disse, faça memória de mim, anuncia, foi meu sacrifício, quem me trouxe, quem trouxe salvação para vocês, que quando é anunciado que eis aí o Cordeiro de Deus, significa, foi eu que fui para aquela cruz, morrer por todos vocês, tá certo? Então em Jesus Cristo, nós temos a salvação. Também quero dizer que não tem nenhuma proibição para você comer carne na sexta-feira dita como santa, tá certo? Não tem nenhuma. A Páscoa dos judeus, em Êxodo 12, que Êxodo significa saída, eles saíram, tá? Do Egito para Canaã. Nós saímos do mundo, certo? Para uma Canaã celestial, tá certo? O reino de Deus já está aqui na terra. Nós já saímos do mundo, saímos das coisas do mundo. Jesus nos tirou essas coisas. E por isso eu digo para você uma coisa: não existe na Bíblia nenhum versículo, nenhum mandamento para você não comer carne nesse dia. Eles comiam carne. A ordem era: mata um cordeiro por família. Êxodo capítulo 12, só você ler lá. Mata um cordeiro por família. Tá certo? E aí eles comiam a carne. Aí diz, ó, come assado. E o que sobrar, ó, enterra. Convida só aquela família mais próxima a você. Hoje não, Jesus veio para todos. Tá? Então você pode comer carne sim. Não tem nada de pecado você comer carne. Isso é coisa da crença popular, não é base bíblica. Certo? A teologia, estudo da palavra de Deus, não fala nada sobre isso. Então nós não seguimos a Deus por dogmas e tradições, mas por revelação bíblica. Se não fosse a Bíblia, não saberíamos o que era a Páscoa, nem que seria Jesus. Então Jesus é o Cordeiro de Deus. E hoje é que esse sangue vale mais ainda do que aquele. Hoje nós devemos comer. Ele diz: quem comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. A Escritura é a palavra de Deus. Ele diz: eu sou o pão que desceu do céu. Então nessa Páscoa, que todos possam aí aproveitar que essa Páscoa, na quarentena devido a essa epidemia, aonde realmente o Cordeiro de Deus está sendo mais comido do que chocolate, está sendo mais observado do que ovos de alguma coisa. Vamos aproveitar para amar o próximo, mas para amar a Deus sobre todas as coisas. É isso que é a verdadeira Páscoa. Fica na paz de Cristo todos, em nome de Jesus. Amém.